Fala pessoal, aqui é o professor Luiz. Hoje trazendo uma questão de química da Mackenzie. Qual a concentração em gramas por litro da solução obtida ao se dissolverem 4 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de água? Bem, o primeiro detalhe que você vai observar é com relação à unidade de volume. O volume que está sendo solicitado, pedido aqui na questão, é litro. Ele quer saber a concentração em gramas por litro. Então você tem que converter esse volume aqui, 50 centímetros cúbicos, em litro. Então, a primeira coisa é lembrar que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Se você tem 50 centímetros cúbicos de volume, quantos litros você vai ter? Então você vai pegar os 50 e dividir por 1000. 50 dividido por 1000 vai dar 0,05 litro. Então esse aqui é o volume que você vai usar lá na equação de concentração comum, que é a massa dividido pelo volume. A massa equivale a 4 gramas e o volume é 0,05 litro. Então, dividindo 4 por 0,05, você vai encontrar o resultado igual a 80 gramas por litro. É a concentração de cloreto de sódio dissolvido nessa água aí, gabarito. Alternativa letra E, questãozinha da Mackenzie. Essa foi a dica, voltamos numa próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, trazendo mais uma dica de química, questão da PUC-MG, PUC Minas Gerais. De acordo com o laboratório Citrovita, o suco de laranja Danone apresenta um volume de 200 ml do suco, em média 80 mg de vitamina C, cuja massa molar é 176 gramas por mol. No suco de laranja, a concentração de vitamina C em mol por litro, ele quer saber a molaridade desse suco de laranja Danone. Então, a concentração molar, ele é um pouquinho diferente da concentração comum. Ele vai relacionar também a massa molar. Como a massa molar da vitamina C, né, já foi fornecida, fica mais simples de você calcular. Basta saber quem é M1, quem é a massa molar e quem é o volume. A massa, ele dá aqui 80 miligramas, só que 80 miligramas você tem que converter para gramas, né? Já que a relação é grama por litro para poder fazer a chegar na mol por litro no resultado final. Então aqui vai ficar 80 vezes 10 a menos 3. O detalhe é que, se você reparar, o volume também está em M, né, mili. Você poderia não converter aqui nesse início, né, para poder no final você já fazer com os dados que você tem. Mas aqui, só para a gente fixar bem a ideia de converter, a gente vai colocar já convertido. Então vai ficar 200, que é o volume, vezes 10 a menos 3 em litros, vezes a massa molar. A massa molar é 176. Então aqui embaixo vai ficar 176. Então, se você reparar, você cancela esse 10 a menos 3 com 10 a menos 3 com o de baixo. Então aí, por isso que você não precisaria converter o valor de cima nem o de baixo. Você usaria o 80 e o 200 sem precisar fazer essa conversão. 200 vezes 176 dá 35 mil. Aqui você repete 80. 35 mil e 200. E fazendo essa divisão, 80 dividido por 35 mil e 200, você vai chegar no resultado da concentração molar igual a 2,272 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Questãozinha direta, bem simples, da PUC Minas Gerais. Essa foi a dica, voltamos na próxima e até mais. Fala pessoal, mais uma dica de química, questãozinha aqui sobre solubilidade. Eu tenho aqui uma tabela que mostra a solubilidade de algumas substâncias: nitrato de prata, sulfato de alumínio, cloreto de sódio, nitrato de potássio e brometo de potássio. A solubilidade, né, ela vai ser medida, vamos dizer assim, pela unidade de gramas por um volume de água, né? A água é o solvente universal. Então o nitrato de prata, ele vai apresentar a maior solubilidade a cada 100 ml de água. Então ele vai ser o mais solúvel. Enquanto o cloreto de sódio, né, comparando esses 5 aqui, vai ser o menos
solúvel, vai ter a menor solubilidade, porque apresenta apenas 36. O nitrato de prata é 260. A partir disso, a gente vai analisar as alternativas. Letra A. Mais solúvel, cloreto de sódio. Não, cloreto de sódio é o menos solúvel. Menos solúvel, nitrato de prata, aqui está o contrário, né? Letra B, mais solúvel, nitrato de prata, correto, é o mais solúvel porque tem o maior valor de coeficiente de solubilidade. O menos solúvel é o brometo de potássio. O brometo de potássio, ele tem o valor de solubilidade 64, ele não é o menos solúvel. O menos solúvel é o cloreto de sódio, então aqui está errado. Letra C, mais solúvel, sulfato de alumínio, não, o sulfato de alumínio é o segundo mais solúvel. E o menos solúvel, nitrato de potássio, também não. Letra D, mais solúvel, nitrato de potássio, não. E o outro menos solúvel, brometo de potássio, também não. E com isso, o nosso gabarito é a alternativa letra E. O mais solúvel é o nitrato de prata, que tem uma solubilidade de 260. Já o menos solúvel é o cloreto de sódio, que tem uma solubilidade de 36. Então, comparando esses 5, né, compostos dessa tabela, a gente tem como mais solúvel o nitrato de prata, que é o AgNO3, e o cloreto de sódio, que é o NaCl. Então, o nosso gabarito é a letra E. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, mais uma dica de Química, questão vestibular UNEB Bahia, um sistema formado por água, açúcar, álcool, lhama de ferro e carvão. Apresenta quantas fases? Né? A fase seria aquilo que você consegue identificar. Nesse sistema eu tenho 5 substâncias, porém eu vou ter três substâncias que vão interagir entre si, que é, né, a água, o açúcar e o álcool. Essas 3 substâncias, na verdade, você só vai conseguir identificar apenas uma. Então aqui você tem uma fase só que é dessas 3 substâncias, porque o açúcar está dissolvido e o álcool vai interagir com a água. No entanto, o ferro, né, e o carvão você vai conseguir identificar. Então com isso você vai entender, né, pelo enunciado da questão, que você vai conseguir verificar, identificar 3 fases, em que o carvão não vai interagir com a água, o ferro não vai interagir com a água, mas a água consegue interagir com o açúcar e o álcool. Então eu vou ter uma coisa só com essas 3 substâncias. Com isso, o gabarito vai ser a alternativa letra C.